meninos e meninas da IBAE. Tudo bem com vocês? Por aqui ainda continuamos com muitas saudades. E vocês já estão de férias? O final do ano é tão bom, né? Hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Vocês viram o que eu trouxe? Eu trouxe um presépio. Sabe? Aquele lugar onde os animaizinhos ficam. Foi no presépio onde Jesus nasceu. E é nessa época do Natal que a gente encontra presépio nas lojas, nas casas, nas igrejas. E esse presépio está aqui para lembrar que quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele. José e Maria, os pais de Jesus, procuraram muitos lugares, pousadas, hotéis, hospedarias. E sabe o que aconteceu? Não havia lugar na cidade. Então, apenas um presépio, um lugar onde ficavam os animais, foi que José e Maria encontraram para Jesus nascer. Mas mesmo sendo um lugar tão simples, era uma noite linda. Haviam muitas estrelas, o céu estava lindo e até os animais sentiram algo diferente. Sabe por quê? Porque Jesus é muito especial. O nascimento dele foi o presente de Deus para todas as pessoas. E nesse dia do Natal que a gente comemora, é para todos lembrarem o grande plano de Deus para salvar toda a humanidade. Então, nós estamos aqui hoje para te lembrar que o Natal é a festa para comemorar o nascimento de Jesus. Não se distraia. É muito bom ganhar presentes, comer coisas gostosas, fazer festas. Não há nada de errado nisso. Mas não se esqueça, o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus, é a celebração, é a comemoração do Filho de Deus que nasceu. Não se esqueça, comemore o nascimento de Jesus. Um beijo. Boa noite, família IBAE, e a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estarmos juntos novamente. E hoje, numa noite tão especial, com amigos tão queridos, eu quero apresentar aqui o André e a Alice, que vieram para contribuir com a gente, adorar juntos. Sejam muito bem-vindos, obrigado. Que seja um tempo excepcional, como a Alice orou aqui, que tenhamos um ambiente de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos cantar juntos aí, então. Alice, está contigo. Graças dou.
que nós cantamos mais uma vez com meu coração. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, dando a ti, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Essa palavra, com Deus Altíssimo, mistério tinto a glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meus pecados,
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declarar que a morte venceste, A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. céu, Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
mas ressuscitou. Cremos, Senhor, que Tu ressuscitou, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, para Te adorar mesmo em casa, Senhor. O Senhor está aqui na nossa casa. Passeie em nosso meio, Jesus. Olá, família Bai, bom estarmos juntos mais uma vez. Olá, você que está nos acompanhando também, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse culto, receba o nosso abraço, nosso boa noite, nosso boa tarde, nosso bom dia. Mais uma vez, nós estamos aqui para celebrar e louvar o Senhor. Eu quero agradecer, já aqui registrar a nossa gratidão ao André e à Alice que participaram hoje conosco no louvor. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Queridos, nós estamos nesse penúltimo domingo do ano, o ano já está terminando, e eu não sei como é que está o seu coração, como é que tem sido a sua experiência, mas nós convidamos você, mais uma vez, estamos juntos de todo o nosso coração, celebrando esse culto em louvor e adoração ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Eu quero dar duas informações antes de passarmos para a mensagem. A primeira informação é de que nós estamos com algumas dificuldades na linha de transmissão dos devocionais. Veja, algumas pessoas não estão recebendo o devocional diário da IBAI, que a gente distribui, o áudio devocional de segunda a sexta-feira. E conversando com a nossa secretaria, com a irmã Márcia Aline, nós identificamos que alguns números de celular estão desatualizados no cadastro da igreja. Então, provavelmente, essa é uma das razões. Se você que está nos assistindo agora não tem recebido o devocional, pode ser que essa seja uma razão, seu número esteja desatualizado no cadastro da igreja. Então, o que eu preciso que você faça? Mesmo que você já tenha mandado um e-mail alguma vez, ou mandado um contato para a Márcia Aline alguma vez, se você não está recebendo o devocional diário da IBAI no seu celular, através do WhatsApp, eu preciso que novamente você faça contato com a Secretaria da Igreja, nesse número que está aparecendo aí na tela, que é o número da nossa secretaria, e informe o número do seu celular que está ativo. Ah, mas eu já fiz isso, pastor, mandei aí já tem um mês atrás. Faça isso de novo, por favor, para que nós possamos ter segurança na atualização desse cadastro. Pode ter acontecido de alguma coisa ter sido digitada errada, enfim, não sei. Então, nos ajude a manter esse cadastro atualizado, as informações atualizadas, e eu preciso que você faça essa gentileza, faça mais uma vez o contato com a irmã Marceline, com a Secretaria da Igreja, e informe o número do seu celular, para que você possa passar a receber o devocional diário da igreja
igreja e também todas as informações que a gente divulga através da nossa rede de WhatsApp, ok? E o meu segundo aviso, esse é muito especial, preste atenção. Nessa pandemia tudo mudou e nós ficamos assim com a nossa rotina de ponta cabeça. Mas há uma coisa interessante que aconteceu. Nós vamos celebrar o nosso culto especial de Natal, o nosso musical de Natal, próximo do Natal. Todos os anos a gente celebra, às vezes uma semana, às vezes quase 2 semanas antes. Mas esse ano, já que é gravado, já que é através do YouTube, nós planejamos que o musical de Natal seja transmitido na quarta-feira, dia 23 de dezembro. Então, nesta quarta-feira, dia 23, às 18 horas, a estreia do nosso musical de Natal. Quero convidar você a estar atento, a reservar esse horário, a reunir a família, os amigos, as pessoas com quem você convive naturalmente aí, a impulsionar, inclusive, o link da IBAI, lá do canal do YouTube da igreja, para que a gente possa distribuir esse conteúdo para todos aqueles que, de alguma forma, acompanham aí, participam, de alguma forma, da nossa vida, da vida da igreja, da IBAI, ok? Então, faça isso. Próximo quarta-feira, já ia falar domingo, próxima quarta-feira, dia 23, às 18 horas, o musical de Natal. Natal, a boa notícia que nós mais precisamos e que já foi dada a todos os homens, a boa notícia em todas as épocas. Vamos celebrar juntos nesse domingo especial. Aliás, nessa quarta-feira especial. Já falei domingo, né? Ok, quero passar a palavra ao Marcos Vicente. Ele que vai compartilhar algo especial para o nosso coração nessa noite, ao que Deus colocou, né? Uma palavra toda especial e vamos orar com ele mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de culto que nós estamos aqui reunidos. Quero interceder em favor, Deus, da palavra que o Senhor tem colocado ao coração do Marcos Vicente, que o Senhor possa ungí-lo para que através da vida dele, ó Deus, nós possamos receber a palavra do Senhor para a nossa vida, aquilo que o Senhor quer nos falar. Dá-nos corações abertos, atentos, interessados para ouvir de fato a voz do Teu Espírito, ó Deus, na palavra que vai ser apresentada, exposta aos nossos corações. Eu peço por cada um que está assistindo esse culto nesse momento, seja em que horário for, Senhor, seja à noite, agora ao vivo, junto conosco, aqui ao mesmo tempo, seja, Senhor, durante a semana, eu peço em nome do Senhor Jesus, a Tua bênção sobre a vida de cada um. Nós oramos assim em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe, Marco, a palavra é sua. Pastor. Boa noite a todos novamente, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Prazer tremendo a gente poder compartilhar a palavra de Deus nesse penúltimo domingo, como disse o pastor, deste ano de 2020. O tema desta noite que eu gostaria de compartilhar com você é não esqueça de lembrar, não esqueça de lembrar. Todo ano ele carrega consigo seus desafios, não é? Entra ano, sai ano, nós fazemos promessas, pedidos, resoluções, nós traçamos objetivos, nós, gostando ou não, todo começo de ano ele marca um pouco da nossa história. Todo começo de ano é como se estivesse começando um novo ciclo, a gente se anima, existe um certo anseio no nosso coração quando um novo ano começa. E a gente entende que é uma oportunidade de recomeçar, os ciclos se encerram, outros ciclos se iniciam, e a gente pensa aquilo que a gente não fez no ano anterior, vamos fazer no próximo ano. Enfim, um novo ano está aí para isso e a gente está chegando ao fim deste ano de 2020, porque 2020 foi muito especial, não é? Por mais que a gente tenha traçado objetivos, metas, planos, mas 2020 desafiou a gente. Eu acredito que foi um ano de extremas mudanças, de paradigmas que foram aí suplantados, de conceitos que tiveram que ser redefinidos, e a tal da adaptabilidade foi crucial para nós esse ano de 2020. O mais incrível que eu estava pensando antes de compartilhar essa palavra com a gente é que nós oramos pelo ano de 2020. Não é verdade? Se você parar para pensar, no ano de 2019, no finalzinho, provavelmente a gente fez orações sobre 2020. Deus, faz isso. Deus, mexe com isso. Talvez alguns de nós pediu, Senhor, muda minha vida, muda isso, muda aquilo.
é um ano que eu quero mudar tal coisa. A gente falou sobre isso em 2019, a gente orou, acho que teve gente até que cantou aquela música. A gente não cantou aqui na IBAI, mas deve ter gente que tenha cantado Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, Mexe com minha estrutura e etc. A gente orou. Eu estava pensando, eu mesmo preguei, comecinho de 2020, ou finalzinho de 2020, comecinho de 2020, primeira mensagem do ano, sobre a gente planejar o ano e deixar um espaço para Deus. Planos e decisões foi a mensagem. Você planeja em cima da palavra do apóstolo Tiago, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu mesmo preguei sobre isso, olha, vamos fazer isso, vamos mudar isso, mas nós não conseguimos planejar isso que aconteceu em 2020. E, infelizmente, alguns acontecimentos na nossa vida, eles evidenciam que há uma certa desconexão, eu vou colocar esse termo, com aquilo que nós queremos e aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida. Talvez seja assim porque nós não queremos... nós queremos ser mudados, mas muitas vezes não queremos ser desafiados. Talvez seja isso. Enfim, esse foi o nosso ano de 2020, mas mesmo assim nós gostaríamos de encerrar esse ano com gratidão. Nós estamos começando aqui falando sobre gratidão, essa mensagem, as próximas mensagens, nossos próximos devocionais que acontecem diariamente serão sobre gratidão, então fique ligado nisso. Mas a gente quer terminar esse ano com um coração grato, com gratidão. Nós vamos focar em gratidão e por isso é o tema da minha mensagem. Não se esqueça de lembrar. E para isso eu gostaria de meditar no livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versos 14 a 21, diz o seguinte: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, eles responderam. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. 9. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Interessante esse texto, porque as conversas de Jesus, de certa forma, em alguns momentos, quando a gente vai acompanhando a história dele e os diálogos dele, são de uma certa complexidade se você não está muito atento. E aqui, nesse contexto que a gente está lendo aqui, os discípulos eles perceberam que eles não tinham levado pão, mas pão para comer. E, aparentemente, do nada, Jesus solta essa: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos estão falando de pão e Jesus está falando de fermento, está certo? Que pão e fermento tem alguma ligação. Mas o que ele está querendo dizer com o fermento dos fariseus? O uso simbólico do fermento na Bíblia são geralmente negativos, até porque o fermento na cultura judaica, ele frequentemente representou o mal ou algo como contaminado. Inclusive lá no livro do Levíticos, Deus diz que não quer nenhuma oferta. Deus disse: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Levíticos 2:11. Então, é partindo desse princípio, dessa cultura, que fermento, na tradição hebraica, ele é tido como algo negativo. Por isso que Jesus e Paulo também usam essa figura de linguagem, quando Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui, nessa passagem em específico, Jesus diz para não se contaminar com o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus aqui para Jesus? Se você analisar o contexto,
do que Jesus está falando aqui, ele estava falando sobre a incredulidade. A incredulidade é, sim, o fermento dos fariseus. A incredulidade, ela é pequena desconfiança, aquela pequena desconfiança que pode nos tornar ingratos. Então, quando Jesus diz assim, cuidado com o fermento. E é nesse momento que ele faz uma repreensão. Ele diz, vocês não se lembram dos milagres que fizemos? Vocês não se lembram dos milagres que eu já fiz? Não se permitam isso. E o que ele está falando é o seguinte, vocês estão esquecendo de se lembrar e aí estão focados no pão. Vocês não entenderam ainda que eu sei dar pão para vocês? Quando nós nos esquecemos de lembrar o que Deus fez, nós começamos a nos preocupar com o que Ele pode, de repente, não estar fazendo aos nossos olhos. O fermento da incredulidade, ele pode contaminar a nossa capacidade de gratidão. E rapidamente eu gostaria de lembrarmos o que é que Jesus pede para os discípulos lembrarem. Vocês já se esqueceram? Ele diz, olha, você não pode se esquecer disso. Quando ele fala da multiplicação dos pães, existem apenas 2 eventos nos evangelhos que são retratados em todos os evangelhos. Interessante você pensar nisso. Apenas 2 eventos são retratados nos 4 evangelhos. O da multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, e a morte e a ressurreição de Jesus. São os 2 eventos que estão relatados nos 4 evangelhos. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Isso nos ensina que Deus não se preocupa apenas com a nossa alma, mas que Deus também se preocupa com as nossas necessidades. Isso está registrado para que a gente entenda, e é o que Jesus fala, vocês já se esqueceram? Deus não se preocupa apenas com a nossa alma, mas Deus também se importa com as nossas necessidades. É por isso que para Jesus, os discípulos estarem discutindo e preocupados com pão era fruto de que eles não conheciam. O versículo 21 ele disse, vocês ainda não entenderam? Gratidão é lembrar que Deus realmente se importa. Deus se importa. Deus realmente se importa com a gente. Gratidão é isso, é a gente lembrar que Deus realmente se importa. Outra coisa interessante de você pensar sobre esse milagre de gratidão de multiplicação, que Jesus manda eles se lembrarem, é que o milagre da multiplicação ele foi repetido 2 vezes. Uma foi com 5.000, a outra com 4.000 pessoas. Geralmente a gente foca mais em a de 5.000, mas foram 2, e Jesus repreende eles aqui, lembra? Foram 2. Isso quer nos ensinar que o que Deus fez, Deus pode fazer novamente. Deus não é um Deus que está fadado a fazer as coisas uma única vez. Deus pode fazer novamente. Gratidão é nos lembrar que Deus é poderoso para fazer novamente. Em ambos os milagres, o pão não era suficiente. O pão não era suficiente. O sentimento de não ser suficiente, ele ataca todos nós. Todos nós temos um momento de achar que a gente não é suficientemente capaz de fazer determinada atividade, não somos suficientemente capazes de manter uma relação, não somos suficientemente capazes de ser pais exemplares, mães exemplares. Mas a verdade é que nós, de fato, nunca teremos nada o suficiente desde que a gente entregue nas mãos do Senhor. O convite do milagre da multiplicação é entregar aquilo que não é suficiente nas mãos do nosso Senhor. Por isso que gratidão é lembrar que tudo nas mãos do nosso Deus se multiplica. Tudo nas mãos do nosso Deus se multiplica. Também, quando a gente olha esse milagre, que Jesus está mandando eles lembrarem, lembra dos milagres, eu estou lembrando você aqui também. Fazer perguntas certas é muito importante no processo quando a gente vive momentos difíceis ou momentos como a gente viveu no ano de 2020. Fazer perguntas certas. Os discípulos fizeram a pergunta errada. Eles falaram assim, onde é que nós vamos comprar pão? Como é que nós vamos dar de alimentar pão? Aí Jesus faz uma outra pergunta. A pergunta de Jesus é a pergunta certa. Ele diz, quantos pães vocês têm?
Não é quantos vocês vão comprar, a pergunta é quanto vocês têm. A questão não é o que falta, mas é o que você tem nas suas mãos. Gratidão é lembrar que mesmo em tempos difíceis, Deus vai nos desafiar. Olha que foi um desafio que Jesus fez. E no relato de João, João disse que Jesus estava fazendo isso para testar os discípulos. A questão não é o quanto nos falta, a questão é o quanto nós temos na mão e o que nós vamos fazer com o que temos na mão. Em ambos os milagres, os discípulos tiveram que fazer um inventário. Quando Jesus pergunta quantos pães vocês têm, eles têm que fazer um inventário sobre os recursos que eles têm disponíveis. E nós devemos fazer isso. Meu convite aqui, nesse começo que estamos falando sobre gratidão, é que a gente faça um inventário sobre o que nós temos em nossas mãos, o que Deus já nos deu. E olha só, muito interessante a gente pensar que quando Jesus fala assim, cadê os pães? No meio dos pães eles encontraram peixes. Quando a gente começa um processo de fazer um inventário, a gente vai descobrindo coisas que a gente não achava que tinha. Tem uma canção muito antiga que diz, conte as bênçãos, conte-as quantas são recebidas da divina mão. Conte-as todas, todas de uma vez, e verás, surpreso, o que Deus já te fez. Quando a gente faz um inventário, quando a gente começa a lembrar de tudo o que nós temos, nós vamos encontrar peixe. Gratidão é lembrar que nós temos mais do que merecemos. Nós temos mais do que merecemos. E muitas vezes nós já temos mais do que precisamos. E quando Jesus diz assim, o que vocês têm? A gente tem 5 pães. Ok, perfeito. É o que a gente precisa. Gratidão é a gente lembrar que nós temos mais do que merecemos. E eu gostaria de concluir pensando em como aconteceu o milagre da multiplicação. Quando a palavra diz para a gente se lembrar, o milagre ele não aconteceu pelas mãos de Jesus. Você lembra do texto? O milagre ele não aconteceu pelas mãos de Jesus. Não aconteceu porque isso aí não exigiria fé. Não sei como se você já pensou no milagre da multiplicação dos pães. Os pães não caíram assim na cabeça de todo mundo. O pão não surgiu na mão das pessoas. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele pegou o pão, e aqui eu trouxe um pãozinho, não é o pão deles lá, mas eu trouxe um pão. A Bíblia diz que ele pegou o pão, ele abençoou, ele quebrou, rasgou, repartiu e deu aos discípulos. E os discípulos pegaram esse pedacinho de pão, não sei como você imagina, mas eu gosto de imaginar cenários, e aí eles pegam o pão e começam a repartir. Você já parou para pensar na grandiosidade que foi para os discípulos dividirem o pão? Com os amigos, com as pessoas que eles conheciam, com quem eles não conheciam. Então as pessoas estão ali e eles começam. Aqui o pão. Tudo bem? Como é que você está? Está com fome? Pega o pão. E vai. E esse pão nunca acaba da mão. Nunca acaba da mão. Mas a gente não vê Jesus distribuindo o pão. O que é que Jesus faz? Jesus pega o pão, pega aquilo que ele tem na mão, ele escolhe o pão e diz assim, abençoa, obrigado, Pai, reparte e distribui. Jesus pega o pão, ele abençoa, ele parte o pão e distribui. Eu gostaria de concluir falando que é isso que Deus faz na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus nos escolheu. Deus nos abençoou. Mas vai chegar um momento que Deus vai nos partir para nos distribuir e alimentar multidões. Esse é o desejo do nosso Deus. Deus vai nos escolher, nos abençoar, mas vai chegar um momento que Deus vai nos partir para retribuir. Não sei que fase você está. De repente você está na fase ainda de ser abençoado. Ou você está na fase de estar sendo repartido. Ou você está na fase de ser distribuído. A verdade é que Deus vai fazer isso com a gente. E quando Jesus
diz para nós não nos esquecermos de lembrar o que Ele já fez, Ele está nos ordenando a lembrar que Ele é capaz de nos abençoar, nos partir e nos repartir. Eu sei que no ano de 2020, muitos de nós fomos partidos ao meio. Partidos em nossas emoções, partidos em nossos planos, partidos em nossas finanças, partidos talvez espiritualmente. Mas Deus está fazendo isso para nos distribuir, para que a gente participe da sua obra de alimentar as multidões que estão famintas, das quais Ele tem compaixão. Jesus teve compaixão das multidões e quis alimentá-las. Assim, hoje Ele também tem e vai alimentá-las através da nossa vida. Portanto, que a gente viva uma vida de gratidão, lembrando aquilo que Deus já fez, que é poderoso, e que o que Ele tem nas mãos, Ele pode multiplicar. Aquilo que nós temos na mão, Ele vai multiplicar para distribuir para multidões. Eu gostaria de orar antes de encerrar. Feche os teus olhos aonde você estiver e ore comigo. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem esse processo em nossa vida de nos escolher, nos abençoar, muitas vezes nos partir para nos distribuir e alimentar multidões. Que assim aconteça em nossa vida, que assim aconteça em nossa história. Nós te agradecemos pelo ano de 2020, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te damos graças por todos os desafios que tivemos, por tudo que tivemos que replanejar, nos adaptar. Nós te damos graças por isso. E queremos finalizar esse ano e começar o ano de 2021, se assim o Senhor permitir, com esse coração dispostos a sermos abençoados, partidos e repartidos para com aqueles com a qual o Senhor quer alimentar nesse mundo. Assim, eu oro por aqueles que nesse momento talvez estão sendo partidos por Ti, que a Tua boa mão esteja com eles, que eles entendam isso também, que esse é o momento que o Senhor nos parte para repartir. Nós queremos ser gratos a Ti por isso, porque o Senhor escolheu nos usar. Nós queremos fazer um inventário, ajuda-nos a fazer um inventário de tudo que temos nas nossas mãos, para podermos distribuir e multiplicar quando entregarmos para Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um Feliz Natal para você, cheio de gratidão. Uma estrela brilhou. Nasceu, Jesus nasceu. Gostaria de pedir que o André e a Alice, por favor, não nos deixe esquecer que a estrela brilhou. Cante para nós que a estrela brilhou e que Deus possa te abençoar. Um grande abraço. Fica em paz.